parte mais visível sobre a questão das mudanças climáticas é aquela que diz respeito aos problemas com a natureza, com o meio ambiente. Mas está longe de se resumir a isso. Claro que não. As mudanças climáticas são um enorme desafio social e econômico e muitas vezes são usadas como moeda de troca no embate político. O desafio social está presente nos impactos que se abatem sobre as populações mais pobres. Se todos sofrem com as mudanças climáticas, são os mais pobres do planeta, contados a centenas de milhões, que têm menos recursos para se defender. Já a questão econômica, apesar de parecer menos óbvia, não é menos dramática. O custo de aquecer o planeta emitindo gases de efeito estufa está presente em todos os processos de produção e consumo. O que representa, afinal, as questões climáticas e ambientais no contexto socioeconômico? O que pode e deve ser feito para diminuir seus impactos no planeta e na população? Como os governos administram esse problema e que soluções têm sido pensadas para atenuar as consequências tanto no meio ambiente quanto na vida das pessoas. Justamente para falar sobre as questões climáticas e ambientais e sua inter-relação com a economia política, o Diálogos na USP recebe agora os professores Elizabeth de Almeida Meireles, professora do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Internacional Público e Direito Ambiental, e o professor Wagner Costa Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLeste, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Professores, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores, é um prazer tê-los aqui conosco. Só queria começar com os senhores numa questão que tem muito a ver com essa apresentação que acabei de fazer. Vamos sair um pouco da questão do problema do meio ambiente, a questão do clima e ambiental, como moeda de troca no jogo político. O clima e as questões ambientais são moeda de troca no jogo político, professor Wagner? Eles têm sido, sim, infelizmente, né? Nós estamos verificando já de algum tempo, né? Desde que o que chama de Ordem Ambiental Internacional das Mudanças Climáticas começou a ser desenhado, que é pré-reunião do Rio, mas aquela primeira de 92. Sim, lá atrás. Quando nós tivemos, naquele momento, né, um acordo geral, é interessante, a reunião do Rio conseguiu produzir um instrumento importante, que é a Convenção do Clima. Na verdade, ela estava sendo negociada antes, ela só foi assinada na reunião do Rio, e ali todos os países concordaram que a partir de 2000 deveriam reduzir as emissões. O problema passou a ser quando começar a reduzir e quem ia passar a reduzir. E aí, então, a moeda de troca surgiu, né? No primeiro momento, o protocolo de Kyoto, com todas as suas dificuldades, conseguiu minimamente fazer com que pelo menos 37 países, mais a União Europeia, tivessem uma meta de redução. Naquele momento se usou um princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ou seja, os países que emitiram antes deveriam deixar de emitir antes que os demais, e isso perdurou um período bom, né, até que nós tivemos aí, para simplificar bastante a história, o Acordo de Paris, né, que vem depois aí já em 2015, sugerindo metas voluntárias, onde todos os países devem apresentar um número de redução. E o que nós já sabemos hoje é que esse número que foi sugerido autonomamente pelos países, ele é insuficiente para evitar o aquecimento acima de 2 graus Celsius, portanto, trazendo aquilo que você anunciava há pouco, Marcelo. De fato, nós vamos, a manter-se esse padrão, né, vamos ter implicações seríssimas, especialmente para as populações de mais baixa renda que estão nos países de renda mais baixa dispersos pelo planeta. Vamos tratar bem disso, mas é uma questão muito preocupante, né? Mas eu queria trazer para a professora Elizabeth a mesma questão, quer dizer, é uma moeda de troca, professora? Está no tabuleiro político a questão climática e ambiental? Eu acho que o professor Wagner destacou um momento importante, que foi exatamente a Rio 92, que produziu resultados bastante positivos, bastante otimistas, pelo menos abriu as portas para um cenário mais otimista. Mas mesmo com o Protocolo de Paris, mesmo com muitas convenções e acordos que vêm sendo celebrados, o que nós estamos assistindo é uma distorção da situação em função do fato de que muitos governos, em muitos países, os governantes transformaram a questão climática
de uma questão de Estado, ou seja, o Estado tem que aderir, o Estado se beneficia, o Estado precisa aceitar as normas que estão sendo adotadas e propostas e transformando isso numa questão de governo. Sim, é uma questão ideológica, porque também transforma numa questão ideológica isso, né? Exatamente. Traz para essa mesa de discussão um tema que não necessariamente precisaria existir, não é? Exatamente, porque a questão torna-se quase que uma bandeira de uma visão política deste ou daquele governante, deste ou daquele partido. O que traz uma instabilidade que, a meu ver, não sei se o professor Wagner concorda, em um tema tão delicado, em um tema tão sensível, não deveria ocorrer. É isso, professor Wagner. Quer dizer, essa questão ideológica, nós temos aí talvez duas grandes bandeiras levantadas, que é a do presidente Trump, presidente americano, e do nosso governo, que negam a questão, o aquecimento global, negam a questão ambiental. O que isso acarreta, no final das contas, para a gente, para o planeta, quando dois governantes se negam a enxergar os números? No primeiro caso, os Estados Unidos da América estão falando ainda do principal emissor, né? Então, Sim. quando ele diz que vai sair do Acordo de Paris, embora a gente saiba que isso é meio retórico, porque levam pelo menos 4 anos para que isso... Exatamente, não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim, mas de qualquer modo forma opinião, né? E isso, de fato, gera muita preocupação. Porque quando a gente vai assistir todo esse debate, que vem de há muito tempo, né? Hoje você tem basicamente duas posições. Há quem acredita no aquecimento global e há quem não acredita no aquecimento global. Mas quem acredita no aquecimento global, você tem também uma divisão, que é aqueles que acham que isso é um processo de longa duração do próprio clima, dependendo da ação humana, e há quem acredite, e eu faço desse grupo, né, que é a grande maioria, que a ação humana tem, de fato, desencadeado, né, agravado a dimensão do aquecimento global. E é aí que você tem a dimensão política. Por quê? Porque se é ação humana, nós temos que investigar como é que nós estamos vivendo. Exatamente. E aí todo esse padrão de uso de combustível fóssil em larga escala, né, baseado no petróleo e carvão mineral, essa forma de viver não é mais possível. E isso implica necessariamente repensar, por exemplo, sistema de transporte, sistema de geração de energia, de aquecimento em países como a Europa, mesmo China e principalmente Estados Unidos da América. E isso, claro, que implica mudança de estilo de vida, o que é a grande moeda de troca, a grande barganha que não se quer fazer, né? Nós vamos ter uma reunião ano que vem, por exemplo, em São Paulo, da Rede Geocrítica Internacional, até aproveito para fazer um convite, nós estamos recebendo o trabalho já. Vai ser quando, professor? Vai ser no mês de maio do próximo ano, já estamos recebendo os trabalhos, né? O tema é a ação humana e as mudanças climáticas, e justamente para discutirmos mais, né, de que maneira nós podemos pensar em alterar esse estilo de vida, né? É uma reunião internacional, viram colegas de diversos países, e a preocupação que nós temos é a seguinte: precisamos pensar naquilo que hoje já tem uma literatura sobre isso, a chamada transição justa. O que é uma transição justa? É você conseguir fazer com que nós mudemos o padrão de vida, mudemos a nossa forma de organização social, sem afetar ainda mais quem já está, por exemplo, no mercado de trabalho, quem ainda nem chegou a um padrão de consumo minimamente razoável, com equipamentos mínimos de condição de saúde, de infraestrutura de energia, por exemplo. Então, o desafio é enorme, Marcelo. Nós temos que pensar em dotar algumas parcelas da população mundial que estão alijadas do consumo, estão alijadas de acesso à água, estão alijadas de uma série de questões e, ao mesmo tempo, fazer com que quem está vivendo sob esse prisma desse chamado conforto técnico mude sua vida. É um enorme desafio, mas que eu acredito na ciência, acredito na nossa capacidade de diálogo para superar essas barreiras que esses dois líderes que você falou, bem ou mal são líderes, né? Sim, sim. Inclusive eleitos, a gente tem como combatê-los, né? Como mostrar essas evidências por meio da ciência. É esse papel, né, que a universidade tem, que me parece fundamental. Sem dúvida, que eu acho que é o nosso grande papel, não só da Universidade de São Paulo, mas de todas as universidades, todos os cientistas pesquisadores. Porque é aí que eu queria trazer para o senhor, pegar uma frase que o senhor usou agora há pouco, trazer para a professora Elizabeth e também para o senhor, que alguns acreditam no aquecimento global, outros não acreditam no aquecimento global. Aí a pergunta que eu queria trazer é uma questão de crença? É uma questão de fé no aquecimento? Não, contra fatos não há argumentos, nós temos os números. Exato, os números são muito objetivos. Quando você pega as médias, e eu acho que a população tem percebido isso, né? Você pega as médias de temperatura, as temperaturas mais baixas, elas estão subindo. Sem dúvida. E as pessoas confundem, mas está fazendo muito frio. Sim, os eventos extremos também é uma característica do aquecimento global. Então o frio vai ser mais intenso, a chuva vai ser mais intensa. Não sejamos tão O cartesianos, calor vai ser né? mais intenso, né? Isso todo mundo está percebendo, né? Nós fizemos uma pesquisa em 2008, veja você, uma cooperação Brasil
envolvendo outras universidades com São Tomé e Príncipe. Tivemos lá, enfim, justamente para analisar as questões dos impactos para a comunidade de lá, várias comunidades. Conversando com uma senhora numa beira-praia, um país insular, ela falou assim, olha, como é que a senhora está percebendo alguma diferença? Eu falei, não, moço, olha, antigamente o mar batia ali, agora está batendo aqui, está perto da minha casa. Então, ela tem uma clareza, né, da mudança da dinâmica de maré, que é, de fato, empírico, né? Ele está posto. Então, contra isso, não há, de fato, ideologia, né? Nós precisamos, de fato, ter uma atitude, né? Esse é o ponto que devemos trabalhar, né? Mudar a atitude em relação a essa questão. Nesse caso, professora, de trazer para a senhora, não é uma questão de crença, não é uma questão de fé. Talvez seja uma não aceitação com envolvimentos econômicos aí, não é não? Econômicos, eu também acho uma manipulação em parte ideológica, porque realmente, como o professor Wagner mencionou, nós temos pessoas, líderes, que estão se apropriando da questão de uma forma que não é uma forma científica, não é baseada em fatos, em estudos, em números, em um retrato que comprova que as mudanças climáticas efetivamente estão tendo impacto sobre a vida das pessoas, especialmente aqueles grupos mais carentes. Mas isso tudo passa para o segundo plano. Por quê? Por causa da apropriação do discurso e a utilização desse discurso para agradar este ou aquele, o que é muito ruim, que vai ter, como você mesmo disse, o professor Wagner também, uma influência na visão daqueles que têm uma participação ativa nesse problema, nesse processo, que são as empresas, que são as atividades econômicas. Se uma empresa, não são todas, felizmente, mas se uma empresa tem a possibilidade de adotar medidas que vão encarecer, que vão aumentar o custo dela, visando reduzir a emissão de substâncias que agravam esse desafio, e se ela tem a possibilidade, tem alguém que diz, olha, não precisa se preocupar porque isso não existe. Exatamente. É coisa complexa, né? Exatamente. Mesmo que elas tenham os estudos, a comprovação de que isso existe, é mais cômodo não fazer nada. É mais cômodo e mais prático, né? Mais prático. Você segue sua vida, você leva as coisas. Nesse caso, a gente teve agora, muito recentemente, um embate do governo brasileiro com países como França, Alemanha e a Noruega, Alemanha e Noruega, principalmente com relação ao Fundo Amazônia, e que foi um embate, inclusive, não muito educado, né? Uma coisa que não pegou bem, digamos, vou ser eufemístico. Esse é o tema da professora Elizabeth, mas se me permite rapidamente comentar. Claro, porque nós fomos muito além da questão ecológica aí, né, professor? Nós estamos assistindo, infelizmente, Marcelo, um retrocesso extraordinário, né, e lamentável da posição do Brasil na ordem internacional das mudanças climáticas, né? Nós tivemos aí já, por exemplo, o vice-presidente do painel internacional de mudança climática, a Thelma Krug, mais recentemente, antes o próprio Luiz Gilvan, que é professor convidado aqui do IA, a Thelma Krug é do INPE. Enfim, tivemos diversos pesquisadores, inclusive da USP, o professor Pedro Dias, Paulo Artacho, o Max Boqueride, para lembrar alguns colegas que atuam com muita Tércio Ambrise, enfim. Tem uma gente com renome internacional, respeitadíssima comunidade acadêmica. No IPCC, enfim, nós tivemos aí uma negociação antes do Acordo de Paris, próprio em Copenhague, mas mesmo em Paris, né? O Brasil com protagonismo também, propondo ações. O Brasil foi o primeiro país a propor metas voluntárias, é importante lembrar isso, né? O governo, na época, o presidente Lula, com o então ministro Carlos Mink, né, pela primeira vez falou, vamos propor metas voluntárias. Isso quebrou toda a discussão. Isso em 2009, não foi, professor? Que acabou depois do Acordo de Paris. Né? Então, veja, nós tivemos um protagonismo importante em 2015. O próprio ministro Figueiredo, né, embaixador com uma posição de grande destaque, a então ministra Isabela Teixeira com posição de destaque, e isso tudo está se perdendo, né, porque nós estamos assistindo, na verdade, o encolhimento do Brasil em discussões fundamentais. Isso tem, inclusive, implicações econômicas, sabe? Porque o Brasil poderia estar captando recursos, por exemplo, para fazer ações de mitigação de emissão de gás de efeito de estufa,
E, por incrível que pareça, a Coreia do Sul arrecada mais que o Brasil, a China arrecada mais que o Brasil, a Índia arrecada mais que o Brasil. Nós estamos perdendo oportunidades de ingresso de recursos no momento de crise econômica internacional. Estamos perdendo meio o bonde da história Claramente. e da economia, né, professora Elizabeth? Quer dizer, Por uma certa miopia ideológica, que não cabe no assunto. Quer dizer, o que o professor Wagner está dizendo e comprovando é que existem os dados científicos, existem as bases, não apenas teóricas, mas as constatações práticas de que isto efetivamente afeta a vida das pessoas. Mas alguns, não sei se a palavra seria líderes, mas alguns governantes, vamos dizer, se apropriam disso como uma arma ou como um argumento ideológico, não hesitam em enfiar o dedo no ar para acusar os outros, como se isso pudesse reduzir esse impacto, pudesse mudar de alguma forma a situação. Esse embate, essa queda de braço do Brasil com esses outros países que eu, como eu mencionei, França, Noruega, Alemanha, tendo como fundo também a questão do Fundo Amazônia. Professor, dentro do direito internacional, o quanto isso pesa mal para a gente? Quando nós ficamos, usando um português mais claro, talvez menos acadêmico, mas ainda assim válido, quanto nós ficamos mal na foto? Eu acho que, do ponto de vista exclusivamente jurídico, nós, enquanto país soberano, e quem está no poder tem o direito de se afastar ou até mesmo recusar a celebrar um acordo. Mas isto, na verdade, tem um impacto político e um impacto em termos de credibilidade e de seriedade sobre o país, que é muito sério. Isso acaba, e especialmente no caso do Brasil, isso acaba resultando, sem dúvida nenhuma, numa perda de prestígio internacional. Um prestígio que nós conquistamos com a Conferência de 72, com todas as medidas que tomamos, com toda a participação importante que nós tivemos em conferências gerais e também particulares. Mas isso, de uma certa forma, como eu vou dizer, reduz o peso do Brasil na discussão. Resulta numa perda de prestígio do Isso é muito sério, né? Dentro do quadro, do mundo globalizado que nós vivemos, tudo intercalado, nós não somos um player interessante, né? Lógico, isto se reflete, infelizmente, numa perda de credibilidade, de confiança, o que eu acho muito sério. Tá aí eu queria trazer para o professor Wagner, pegando o gancho que a senhora falou. Nós conquistamos essa credibilidade ao longo de décadas. Não é uma coisa fácil. Perde-se com muita rapidez. Aí temos 2 pontos, professor Wagner. Uma, como se recupera essa credibilidade e essa seriedade que estamos perdendo? E outra, o quanto isso reflete na população? Voltando ao ponto da questão dos menos favorecidos, dos mais pobres, a gente pode pensar numa questão local no Brasil, mas, claro, isso acaba indo para o mundo todo, que é o que nós estávamos falando, como as populações mais pobres sofrem. Mas, no caso específico, quanto se reflete? Vai, a famosa 2 perguntas em uma. A primeira, para recuperar esse prestígio, vai nos tomar muito tempo, né? É importante que a professora Elizabeth está trazendo, porque na época da ditadura, o Brasil tinha uma política externa melhor do que tem hoje, por exemplo. Mais aberta, né? Mais aberta, sem surpresas, coerente, né? Nós estamos assistindo uma mudança de posição. E isso nas relações internacionais é um pressuposto fundamental. Quer dizer, quando você muda sem muita clareza, né, para o seu interlocutor, isso gera uma instabilidade e a perda da credibilidade ela é fundamental. Como é que você vai depois pensar em investimento e coisas dessa ordem? Por aí, então, você começa a ter as consequências para a população. Exatamente. O Brasil é um país que, por razões as mais diversas, né, o tema agora aqui, mas é um país pouco capitalizado, que faz com pouca poupança interna. Houve um momento de alguma poupança interna recentemente, isso de alguma maneira está sendo, digamos, está se perdendo um pouco. E aí a capacidade de investimento é muito reduzida. Nós dependemos de ingresso de capital internacional. Como é que você vai ter investimento com um governo que está
com baixa credibilidade. Exatamente. E aí a gente está assistindo, infelizmente, já com 10 meses de governo, e os números da nossa economia patinando. Então, essa é uma primeira implicação. A outra, eu queria voltar a insistir nos próprios acordos internacionais, porque a ordem ambiental internacional ela prevê repasses de países mais ricos para países mais pobres, enfim. Claro que isso é sempre polêmico, eles às vezes prometem e acabam não mandando, mas alguma coisa vem. Só para lembrar alguns dados, nós já tivemos o famoso programa do G7, né, que a União Europeia promoveu uma série de ações na Amazônia, mais recentemente o Fundo Amazônia envolvendo Noruega e Alemanha, enfim. Então, nós, na verdade, perdemos recursos para a proteção ambiental, por exemplo. E é isso que impede, claramente, populações ribeirinhas, populações quilombolas, povos indígenas que vivem, povos tradicionais, originários que vivem na Amazônia, por exemplo. Isso não tem nada a ver com a cidade. Tem a ver, sim, porque quando você tem um desmatamento na Amazônia, nós já estamos assistindo, infelizmente, né, as consequências até na região metropolitana de São Paulo e no sul-sudeste também. Quer dizer, você passa a ter... tivemos um episódio em agosto, que acho que foi muito didático, a gente já sabia disso, mas foi didático, e foi triste, mas foi didático. Quer dizer, tivemos a chegada de material particular da queimada da Amazônia aqui em São Paulo. Foi um negócio... Parecia o fim dos tempos, né? A gente fala há muito tempo de chuva de rios voadores, uma coisa que o professor Salati trouxe essa contribuição importantíssima nos anos 80, da Exalc, da USP também, nosso colega já aposentado. Então, veja, isso tudo traz uma implicação, né? Você tem a não conservação da Amazônia lá, muda o padrão de chuva, por exemplo, no sul e sudeste, né? E todas as nossas práticas agrícolas, por exemplo, vão ter que ser revistas. Será que isso tudo está sendo informado claramente para a população? São questões, né? Mudou o padrão de agricultura, você tem, por exemplo, mudança de padrão de oferta de alimento. Encarece ou vai deixar mais barato o alimento? Certamente vai encarecer, então isso vai afetar a população também. Exatamente. É toda uma cadeia, toda uma rede intercalada, professora Elizabeth, e que afeta diretamente o bem-estar social. Isso diretamente. E não dá para sentarmos na nossa sala, com ar-condicionado ou não, na televisão, e falar, mas isso não tem nada a ver comigo, isso é lá na Amazônia, isso é longe. O material particular chegou aqui. E nem que não chegasse, está tudo interligado. É lógico, é isso que as pessoas, algumas pessoas que deveriam ter mais consciência, ou pelo menos mais, eu diria até educação na área, né? Não levam em conta, não é um fenômeno isolado que afeta apenas uma comunidade, uma população. É um fenômeno global. Se não é um problema dos outros, é de todos nós, né? De todos, e isso precisa ser considerado. Então, como disse o professor Wagner, quando acontece um fenômeno desses altamente nocivo, que representa uma ameaça, como a chegada dos particulados, isso, em vez de servir como instrumento para convencer as pessoas, aqueles que vivem em comunidades com um nível de renda, com uma qualidade de vida melhor, a aderirem ao movimento para impedir que isso volte a ocorrer, isso serve ao contrário, para criar aquela ideia, aquele conceito horroroso que levou algumas décadas para ser superado da população, da poluição da pobreza, quer dizer. Muito bem lembrado. É verdade. Só para lembrar, professor, o que seria esse conceito da poluição da pobreza? A poluição da pobreza tem origem na má qualidade de vida de algumas pessoas, de alguns grupos, normalmente com carência de recursos econômicos, com problemas de habitação, como o professor Wagner lembrou, sem acesso a uma água minimamente... Há um saneamento básico necessário. Saneamento básico. E isso resulta em um processo de perda constante, mesmo que lenta, da pouca qualidade de vida que essas pessoas tinham.
E aí elas se tornam presas fáceis daqueles que fazem o discurso de que isto é culpa dos outros, e isto não é culpa do governo, isto não é culpa da situação econômica, da má distribuição de renda, mas é culpa de outros grupos. Exato, o inferno são os outros, professor Wagner? Não, o inferno é aqui e agora, né, infelizmente. Mas só para lembrar, esse debate gerou inclusive uma resposta que num livro muito interessante, o professor João Martínez Alier, que é um economista catalão, enfim, é espanhol, o título é O Ecologismo dos Pobres, né? Ele fez um livro para dizer que, na verdade, o pobre em si ele é ecologicamente correto, porque ele tem uma ação de conservação, até porque ele precisa mesmo do ambiente adequado. E ele tem não tem uma recurso. Conscientização disso, né? Ele não vai ter o ar-condicionado, então ele vai ter que ter uma condição melhor mesmo, combatendo justamente essa visão de que o pobre é a grande fonte de poluição. Esse é um debate dos anos 70, 80, mas que felizmente está superado. Já foi superado. Mas está voltando essa discussão, infelizmente. Esse é o problema, né? E eu queria trazer para os senhores uma outra coisa. Em 2015, um estudo afirmou que 3 fatores iriam ditar como seria a economia global nas décadas seguintes. O desenvolvimento tecnológico, a questão demográfica, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui, e outra mais ainda, as mudanças climáticas. O que estamos vendo hoje, com relação principalmente a esse último item, corrobora esse estudo? As coisas mudaram? Os senhores concordam que esses 3 pontos, principalmente a questão demográfica e diretamente ligado à questão climática, é o grande determinante para a economia global nas próximas décadas, professor Wagner? Olha, do meu ponto de vista, a mudança climática está liderando essa tríade, né? Por quê? Porque ela vai mexer justamente com os próprios insumos do todo o aparato produtivo que nós temos hoje. Quando a gente fala em elevação de nível do mar, você por exemplo, você tem que pensar que grande parte da população mundial está vivendo na zona costeira ou até 100 quilômetros da costa, quando muito. É o caso do Brasil, inclusive. Isso tem implicações, por exemplo, que vai desde você pensar no saneamento básico, toda a parte do viário, você pega as grandes metrópoles brasileiras que estão aí no litoral, né, por exemplo, mesmo a Baixada Santista, mas pegar Rio de Janeiro, Salvador, Recife, então você tem todo um sistema viário, por exemplo, tudo já tem que ser ajustado, revisto, isso é caro, não é simples. Nós não somos Veneza, né, que tem recursos, estão querendo fazer lá uma comporta para regular a entrada do mar, até para deixar um certo charme, né, porque entra um pouquinho de água, as pessoas saem com as suas botas bonitas, etc. Isso. Mas não é a nossa situação, fotos, né? Não é a nossa situação, infelizmente. Então, de fato, do meu ponto de vista, a mudança climática, elas predominam nessa questão, porque afeta a oferta de água, e isso é muito sério. Né? Agora, quando a gente pensar isso associado à Revolução 4.0, com economia de dados, e toda a questão populacional associada, nós estamos vendo hoje uma situação muito complexa, né? Pela primeira vez, inclusive no Brasil, nós temos uma geração de doutores desempregados. Né? É a geração nem trabalho, nem estudo. Né? E isso é, de fato, algo muito preocupante. Né? Então, toda essa tecnologia não está conseguindo gerar emprego para essa população qualificada. É isso, professora? Quer dizer, sem dúvida. São problemas que se complementam e se agravam um ao outro dentro de um processo, de um círculo quase aí, que é extremamente danoso a todos no final. E que afeta, que prejudica mais aqueles que têm mais necessidades, mais carências. Isso racha a cadeia produtiva, né? Todo um ciclo de trabalho, de produção, de capacitação, como o professor Wagner lembrou, de professores, doutores, desempregados, fraciona tudo isso, professor. Fraciona e também contribui, de uma certa forma, para um fracionamento da própria sociedade. Sim. Porque aí você tem as pessoas, o que lembrou o professor Wagner muito bem, a questão urbana, por exemplo, as pessoas que habitam em áreas agradáveis e aquelas que residem em áreas cada vez mais degradadas. O que resulta efetivamente num agravamento de toda essa situação e em efeitos nocivos não apenas das mudanças climáticas, mas da poluição em geral, sobre esses grupos que não usufruem do lado mais agradável. Do verde, até mesmo da alimentação mais saudável. E que, infelizmente, historicamente, estão à margem
do crescimento de um país. Vamos falar necessariamente o nosso, mas também o nosso, mas que acabam ficando, então, historicamente, à margem desse crescimento, alijados muitas vezes desse crescimento, e com toda essa situação ainda fica pior, né, professor Wagner? Só para nós encerrarmos esse bloco. Sem dúvida, a fragilidade, né, social que a gente tem visto aumentar. Eu tenho dito já há algum tempo que o Brasil tem que aproveitar a oportunidade de adaptação à mudança climática e pagar a dívida social. Então, nós temos aí um enorme potencial para gerar emprego, gerar trabalho, inclusive com obras que serão necessárias para fazer toda essa adaptação à mudança climática, nós podemos mobilizar e alavancar a economia brasileira com atividades de restauração ambiental e de economia verde, para usar uma palavra nova, mas que não é tão nova assim, em termos conceituais, enfim. Ou seja, nós temos perspectivas interessantes que a gente pode depois comentar na segunda metade. Não, vamos falar já, mas só queria só saber se a professora Elizabeth concorda rapidamente com isso. Certeza. E se temos condições e vontade de fazer isso. Com certeza, o que falta são políticas que efetivamente envolvam essas pessoas. A função existe, a necessidade dessa mão de obra, desse auxílio, desde a construção ou da limpeza, como estão planejando fazer aqui no Rio Tietê agora, até a melhoria das técnicas agrícolas, tudo isso existe, mas exige uma certa vontade por parte do poder público de instruir, de trazer essas pessoas para esse esforço de forma que se transforme num esforço coletivo e não uns apontando o dedo para os outros. Exatamente, não é uma questão de procurar culpados porque não os tem. Não, todos somos culpados de uma forma ou outra e todos somos responsáveis mais do que isso. Sim. Bom, mas o Diálogos vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.